Na vida não existe nada mais certo que a morte. Mas o que vem depois da morte? Será que a morte é mesmo o fim de tudo? O que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto? Deus tem uma solução para a morte? Esta é a série Princípios. No programa de hoje, Fernando Iglesias vai responder de maneira muito clara a estas questões. O assunto de hoje é para você que está aí se perguntando o que acontece depois da morte. O programa Está Escrito começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Eu encontrei essa declaração numa reportagem recente, feita pela revista Veja, sobre o assunto da vida após a morte. Todas as religiões, sem exceção, enxergam na morte o início de outro tipo de existência, que começaria pela sobrevivência de uma parte da essência humana. Chame-se a ela alma, espírito ou qualquer outro nome. A crença na vida após a morte é universal. O fato é que, embora a grande maioria das religiões acredite na vida após a morte, não é verdade que todas as religiões acreditem nela. E com certeza, mais do que analisar qualquer religião em especial, seria muito importante que a gente analisasse o que a Bíblia tem a dizer sobre o assunto da vida após a morte. Afinal, o mesmo Deus que criou o homem também escreveu a Bíblia para servir de manual do proprietário. Por isso, com certeza, a resposta está na Bíblia. Vamos começar estudando a maneira como o homem foi criado por Deus. Em Gênesis 2:7 está escrito: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente." Você prestou bastante atenção? A primeira coisa que a Bíblia revela é que Deus formou o homem do pó da terra. E Deus sabia que alguém poderia dizer: "Que bobagem isso aí, dizer que o homem foi feito do pó da terra." Então que tal a gente dar uma paradinha para analisar quimicamente o corpo humano para ver que elementos o formam? Vamos começar lembrando que o corpo humano é formado por, primeiro, 70% de água. É a mesma proporção de água que existe no planeta Terra. E dos 30% que sobram, 65% de oxigênio, 18% de carbono, 10% de hidrogênio, 3% de nitrogênio, 2% de cálcio, 0,35% de potássio, 0,25% de enxofre, 0,15% de sódio, 0,05% de magnésio, 0,004% de ferro. O mais incrível é que esses são exatamente os elementos minerais encontrados na Terra. Mas a Bíblia diz que, além de ter formado o homem do pó da terra, Deus soprou nas narinas dele o fôlego da vida. O fôlego de vida é o sopro, ou a respiração. Esse fôlego é chamado também de espírito. Aliás, a palavra hebraica para espírito é nefesh. E a palavra usada na tradução grega é pneuma. Pneuma é ar, como nefesh. Por isso você usa pneus em seu carro. Por isso é que você tem, que quando alguém tem problemas no pulmão, tem pneumonia. A grande curiosidade é que todas essas palavras querem dizer apenas vento, sopro. Em nenhuma dessas línguas, espírito significa algo que tem vida em si mesmo. Ou seja, para a Bíblia, espírito é apenas fôlego, respiração, vento. Então a primeira coisa da qual você pode ter certeza é de que na Bíblia, espírito igual vento. Mas vamos voltar agora ao texto inicial. Deus formou o homem do pó da terra, soprou em seu nariz o espírito, ou seja, o fôlego de vida, a respiração, e o homem se tornou alma vivente. Preste atenção, 1 mais 2 igual a 3, certo? Sim, está certo.
1 é igual a 3? Não, errado. 2 igual a 3? Não, errado. 1 mais 2 igual a 3? Sim, certo. Isso é tão óbvio, mas veja a comparação. A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó. Pó é o corpo. Soprou em suas narinas o fôlego, o espírito ou respiração, e o homem foi feito alma vivente. Assim, corpo mais espírito igual a alma vivente. Perguntas agora. Corpo é igual a alma vivente? Não. É por isso que um corpo morto se decompõe. Porque corpo sem respiração não vive, não é um ser, uma alma vivente. Espírito igual a alma vivente? Não. Isso é muito claro. Segundo a Bíblia, o espírito, que é a respiração, não continua vivo sem o corpo. Corpo mais espírito igual a alma vivente? Sim. Segundo a Bíblia, uma alma é um corpo que respira. A Bíblia diz também que o homem passou a ser uma alma e não que passou a ter uma alma. Isso significa que se você está vivo, ou seja, se você tem um corpo que respira, você não tem uma alma, você é uma alma. Talvez você esteja confuso, quem sabe você seja uma pessoa que ama a Bíblia, um cristão que sempre aprendeu que quando a pessoa morre, existe um espírito que fica vivo e que vai para o céu. Então, nesse momento, talvez você esteja confuso ou injuriado com tudo que você está ouvindo, com o que nós estamos dizendo. Então, de repente, você se lembra de um texto bíblico que está lá em Eclesiastes 12, verso 7, que diz o seguinte: e que o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aí você diz, e agora? O que você me diz? Bem, sempre que a Bíblia parece entrar em contradição, é porque nós estamos para descobrir uma grande verdade. A Bíblia nunca entra em contradição. Só que para estudar a Bíblia, nós temos que levar em consideração alguns princípios que são muito importantes. Primeiro, o contexto da Bíblia toda. Segundo, o contexto do verso que estamos lendo. E terceiro, como esse texto foi escrito no original. Para facilitar a compreensão, eu quero ilustrar hoje. Convidei para estar aqui conosco Ricardo Martins, que é diretor musical do programa Está Escrito. Trabalha aqui nos bastidores, ele toca saxofone. Sax é o instrumento que mais se assemelha à voz humana. E eu pedi ao Ricardo para improvisar, inventar uma melodia. É simples de entender essa comparação. O sax, o instrumento, não é música. O sopro também não é música, mas sax mais sopro igual a música. Ricardo criou a música em sua mente e soprou, o ar passou pelo instrumento e a música que ele criou se tornou uma realidade. Mas vale a pena perguntar, para onde vai a música no instante em que o Ricardo deixa de tocar? Quando o Ricardo, que é o criador da música, deixa de tocar o instrumento, a melodia volta ou permanece na mente dele. Bem, então o que é a morte? Ou seja, o que acontece com o espírito, o sopro, no momento em que a pessoa morre? Quando a pessoa morre, o fôlego de vida, ou seja, o espírito, a respiração, volta para Deus, que é o Criador. É isto que a Bíblia fala em Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Aí você pode me perguntar, bem, mas se o espírito volta para Deus, esse espírito deve continuar vivo, ele deve ser a essência da vida que permanece vivo quando alguém morre. Só que a Bíblia continua dizendo que não. Veja o que diz Eclesiastes 9, 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer,
mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles recompensa, mas sua memória jaz no esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já morreram e já não têm parte alguma neste século, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. A Bíblia diz com muita clareza que os mortos não sabem de nada, de coisa nenhuma. Eles não estão vendo, não estão ouvindo, muito menos sentindo alguma coisa. O que volta para Deus não é um espírito, essência, mas o fôlego de vida, a capacidade de respirar que vem de Deus. Bem, mas e a alma? O que acontece com a alma? É bastante fácil de presumir o que acontece com a alma, pois se só existe um corpo sem respiração, a alma vivente, que é a junção dos dois, deixa de existir. Mas Deus faz questão de deixar tudo bem esclarecido na Bíblia, para que não fique nenhuma sombra de dúvida. Veja o que a Bíblia diz em Ezequiel 20:20. A alma que pecar, essa morrerá. Você viu que a Bíblia deixa claro que a alma morre? Enquanto muitos pensam que dentro de cada um existe uma alma imortal, a Bíblia diz que só Deus tem a imortalidade. Veja o que a Bíblia diz a respeito de Deus em 1 Timóteo 6,16. Aquele que tem Ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Sabe por que só Deus tem a imortalidade? Porque Ele é o doador da vida, a fonte da vida. Não pode haver vida sem Deus. É Ele quem dá a vida a todos os seres viventes, como diz a palavra de Deus em Atos 17:28, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então alguém poderia perguntar, bem, mas se Deus é o doador da vida, então Ele poderia ter dado vida eterna para o homem também. Não poderia? Sim, poderia. E na verdade, Deus deu vida eterna ao homem quando o criou. Deus criou o homem para ser imortal. Mas como Deus é o Deus da liberdade, Ele deixou com que o homem escolhesse entre Deus, a fonte da vida, e Satanás, aquele que se dizia melhor que Deus. Você pode encontrar a descrição disso em Gênesis 3, quando Deus dá a Adão e Eva a liberdade de escolha, explicando que eles poderiam escolher entre comer ou não comer da árvore que estava no meio do jardim. Embora algumas pessoas não acreditem e façam até piadas com esse relato do Senhor, é muito fácil da gente entender. Deus, a fonte da vida, estava explicando ao homem: veja, vocês são livres, eu os criei assim. Satanás anda por aí inventando que eu sou rude e que ele dirigiria o universo melhor do que eu, mas ele é apenas uma criatura que usou a sua liberdade de escolha para se desviar de mim. Ele não tem vida nele, ele não pode dar vida a ninguém e a nada. Portanto, se vocês se desligarem de mim, de mim que sou a fonte da vida, vocês vão parar de viver, vocês vão morrer. A árvore que está no meio do jardim é o jeito que eu escolhi para vocês poderem declarar o que escolheram. Se vocês comerem da árvore, estarão dizendo que escolheram Satanás. O texto bíblico é exatamente assim. Gênesis 2, 16 e 17. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você reparou no que Deus disse? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas Satanás chegou perto da mulher e disse o seguinte, está em Gênesis 3:4. Certamente não morrerás. No dicionário Aurélio, morrer significa deixar de viver. Veja que Deus e Satanás dizem coisas totalmente antagônicas, contrárias. Então o que aconteceu foi que os dois comeram do fruto. Quem você acha que estava certo? Deus ou Satanás?
Logicamente que era Deus, pois então, se Deus estava certo, o homem passou a ser mortal. E a Bíblia continua se completando, Romanos capítulo 5, verso 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por isso, todos nós somos mortais, sujeitos à morte. Mas Deus promete nos devolver a vida eterna. Em diversos trechos da Bíblia ele diz isso, como em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você percebeu que a vida eterna a gente só consegue em Jesus? A morte é um elemento estranho no universo criado por Deus. Nós não fomos criados por Deus para morrer, mas Deus quer nos devolver a vida eterna. E Ele não tem medido esforços para isso. Você se lembra da mensagem de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia é clara, para ter a vida eterna somente através de Jesus, o Filho unigênito de Deus. Satanás sabe que só há vida eterna em Cristo. Por isso, ele deseja que você acredite que você é eterno. Na primeira carta de João 5,12 está escrito: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Então surge a dúvida, mas se a pessoa morre e fica enterrada, isso é muito sem graça. Então quer dizer que a vida é só isso aqui mesmo? Em primeiro lugar, vamos nos acostumar com o fato de que a Bíblia chama a morte de um sono. Veja o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, de 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para que fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Você percebeu claramente que, segundo a Bíblia, a única saída para a morte é a ressurreição? Pense bem, Jesus é o nosso exemplo em tudo. Ele até foi batizado para nos dar o exemplo, para que nós façamos o mesmo. Portanto, ele se preocupou em ser o nosso exemplo nos mínimos detalhes. Se você já ouviu alguém dizer que Jesus desencarnou, ou que ele foi para o céu em espírito, isso está errado. Todos nós sabemos que ele ressuscitou ao terceiro dia. Ouvi algumas vezes pessoas querendo dizer que Jesus foi em espírito para o céu na noite em que ele morreu. Eles dizem isso baseados no texto em que Jesus conversa com o ladrão na cruz. Veja o texto, é Lucas 23, 42 e 43. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus, na verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O texto parece bem claro em mostrar que Jesus esteve no paraíso com o ladrão naquela noite, mas na realidade ele não esteve. E um pequeno estudo de grego nos mostrará a verdade. Em primeiro lugar, qualquer estudioso da Bíblia sabe que este que, na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, não existe. O certo é, na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Por isso é bom termos os manuscritos antigos e irmos a eles, pois embora isso não aconteça frequentemente,
Em algumas traduções em português, este que foi acrescentado por tradutores que acreditavam que Jesus estava com o ladrão no céu. Então o texto correto, sem acentuação, mais uma vez afirmando é: na verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Bem, eu não sei se você notou, mas só esse fato já muda tudo, pois não existia pontuação, vírgula, na época em que isso foi escrito. E só se nós mudarmos a vírgula, o sentido será outro. Na verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso, significa o que muitos pensam. Na verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso, já significa que Jesus estava prometendo naquele dia que um dia ele estaria com Jesus no paraíso. Mas se ainda restam alguma dúvida sobre o fato, e quem sabe alguns poderiam dizer, então como saber se a vírgula é antes ou depois? Quem diz isso? Tudo acaba se esclarecendo quando nós comparamos esse texto com outro texto da Bíblia, o contexto da Bíblia toda, João 20, verso 17, onde Jesus aparece a Maria Madalena no domingo, na sua ressurreição, na entrada do túmulo. No momento em que Maria percebe que Jesus está ressuscitado, ela quer correr para abraçá-lo, mas ele diz: não me detenhas, não me toques, porque ainda não subi para o Pai. Mas agora diga aos seus irmãos: vou para meu Pai e vosso Pai. Se Jesus disse que ainda não tinha subido ao Pai no paraíso, como ele poderia ter estado com o ladrão no paraíso na noite em que ele morreu? A Bíblia também conta a história de Lázaro, amigo de Jesus, a quem ele ressuscitou. Ao chegar para ressuscitá-lo, Jesus pediu para que tirassem a pedra. Então disseram, está em João 11:39, Senhor, ele já está morto há 4 dias e cheira mal. Imagine só, morto há 4 dias. E então Jesus o ressuscitou. O interessante é que a Bíblia não menciona nenhuma experiência de além-túmulo que Lázaro tenha contado. E para dizer a verdade, imagine que você já estivesse no céu desfrutando da vida eterna, cheia de prazeres. Sim, porque o céu não é aquele lugar cheio de nuvens, com gente de branco, que não tem o que fazer e fica tocando harpa o tempo todo. Não, o céu não é isso. O céu é um lugar de prazeres, de felicidade. Então imagine que você já estivesse vivendo a eternidade com um corpo totalmente transformado e de repente, depois de 4 dias, Jesus ressuscitasse você e trouxesse de volta para a terra. Eu acho que Lázaro ia deixar de ser o melhor amigo de Jesus, pois ele iria dizer o seguinte: ó Senhor, eu estava tão bem e o Senhor foi me trazer de novo para esse lugar horrível novamente? Talvez você ainda esteja aí pensando, puxa, esse negócio me deixou triste, porque eu era mais feliz quando eu pensava que a minha mãe estava lá no céu olhando por mim. Mas pense bem, se isso fosse assim mesmo, quem não seria feliz no céu seria sua mãe, pois já imaginou como ela não teria nenhum momento de sossego de ficar olhando aqui para baixo e ver os seus parentes, os seus filhos, todos continuando a sofrer aqui na terra enquanto ela está lá no céu? Desse jeito, o céu nunca poderia ser um lugar onde não há mais pranto nem dor, como diz a palavra de Deus. O texto de 1 Tessalonicenses 4,16 disse que Jesus virá no céu, dará sua ordem e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Na vinda de Jesus se cumprirá a promessa de que a morte será destruída, derrotada. Não é maravilhoso saber que um dia poderemos rever os nossos familiares, nossos amigos que dormem o sono profundo e sem sonhos da morte? Se você sente a falta de alguém que morreu, saiba que naquele dia você vai poder novamente abraçar os seus queridos. Mas tenha certeza de uma coisa: vida eterna só em Jesus. Apegue-se a Jesus. Tome tempo para conhecê-lo melhor através da sua palavra, estudando-a. Entregue-se a Ele dizendo: Senhor, sempre pensei diferente,
mas se esta é mesmo a sua verdade, dá-me fé para viver segundo a verdade. Ao olhar para a porta da geladeira, lágrimas vêm aos olhos dos pais, porque preso com imãs de estrelas está o desenho do filhinho que acabaram de perder. Entre rabiscos comuns da idade, era possível decifrar papai e mamãe desenhados de mãos dadas e Jesus ao filhinho carregar. Que saudade das mãozinhas que desenharam tal lembrança, que saudade dos olhinhos que brilhavam ao ouvir da esperança de um Jesus que voltaria para acabar com toda a dor e queridos reuniria com seus braços de amor. Ao olhar para a porta da geladeira, o sentimento foi mudando. A esperança dos pais crescia à medida que o desenho ia amarelando. Sem saber, o filho havia deixado um motivo a mais para viver. O desejo daquele reencontro fez a fé dos pais fortalecer. Obrigado pelas mãozinhas que desenharam tal lembrança. Obrigado pelos olhinhos que brilhavam ao ouvir da esperança de um Jesus que voltará para acabar com toda a dor e os queridos reunirá com seus braços de amor. Ouve-se uma voz conhecida e ela grita: papai, mamãe. E Jesus aparece carregando o filhinho, concretizando a cena do desenho. Que alegria rever as mãozinhas que desenharam tal lembrança. Que alegria rever os olhinhos que
que hoje brilham, realizando a esperança de um Jesus que já voltou e acabou com toda dor. Meus queridos, reuniu com seus braços de amor. Meu Jesus já voltou e acabou com toda dor. Meus queridos, reuniu com seus braços de amor. Você já está cansado de chorar por alguém que já morreu? Desesperado de saudade, já pensou em procurar alguém que o ajude a falar com o espírito do morto? A Bíblia, a palavra de Deus, diz que Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Da mesma maneira como Jesus ressuscitou, Ele deseja ressuscitar os seus queridos também. Mas para isso, você tem que se entregar a Ele. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Eu quero orar com você. Deus amado, que o Senhor possa enxugar dos nossos olhos as lágrimas. Que o Senhor possa olhar para o seu filhinho, sua filhinha que está aí, Senhor, nesse momento, cheio de dúvidas na sua mente. Que o Senhor possa dar a eles fé, que o Senhor possa dar a eles coragem, para que, encontrando a verdade, possam abraçá-la para se sentirem livres, com a liberdade que o Senhor somente pode nos dar. Permanece conosco, Senhor. Ajuda-nos a crescermos pelo estudo da Sua Palavra e a reencontrarmos os nossos queridos naquele dia, em nome de Jesus. Amém. Hoje você pôde perceber a diferença entre alma e espírito. Pôde ver que Deus tem a solução para a morte, que é a ressurreição, e não reencarnação. E se você quiser se aprofundar ainda mais no tema de hoje, basta fazer contato conosco e pedir a revista Princípios. Ela foi preparada com o objetivo apenas de ajudar você a crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Escreva agora mesmo ou ligue. Você também pode mandar um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br. O seu contato é muito importante para a gente. Estamos esperando por você. Quem sabe você ainda poderia dizer o seguinte: bom, é muito interessante isso aí que você está falando, mas isso é teoria. Só que eu vi com meus próprios olhos, meu parente querido tinha morrido e apareceu para mim. Ele falou comigo através do médium e disse coisas que só nós sabíamos. Eu recebi uma mensagem psicografada, eu vi, eu ouvi, era o meu parente. Você quer saber a resposta para esta e outras perguntas? No próximo programa. Vou estar aqui esperando você com a Palavra de Deus, onde está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que alegria rever as mãozinhas que desenharam tal lembrança. Que alegria rever os olhinhos que hoje brilham, realizando a esperança de um Jesus que já voltou e acabou com toda dor. Meus queridos, reuniu com seus braços de amor.